Olá, eu sou o Rafael Martins e você está no MacCast Carreiras. Essa aqui é uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, do Share, que é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing, e do MacPlay. Esse conteúdo vai estar disponível no MacPlay e nas redes sociais do Mackenzie. E eu estou aqui com uma super convidada. Dani, queria te agradecer primeiramente pelo teu tempo, por estar aqui com a gente no MacCast Carreiras. Rafa, eu que agradeço pelo convite. Você sabe o quanto eu sou tua fã, o quanto eu admiro o seu trabalho. E é uma honra estar aqui no Mackenzie, né? Muito legal. A gente está muito feliz com esse projeto também, porque a ideia é a gente contar a carreira de pessoas que a gente admira, né? Como tu, né? E para que as pessoas se inspirem na tua trajetória, entendam um pouquinho como que funcionou até tu chegar onde tu está hoje. E eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo, que tu falasse da Dani criança, lá, Dani adolescente, como que é, onde tu nasceu. Fala um pouquinho aí sobre o início da tua vida. Eu nasci em São Paulo, São Paulo, no Tucuruvi. Eu sou uma mina da perifa. E estudei a minha vida toda em escola pública, né? E passei por todos os perrengues de uma escola pública. Na minha época, hoje eu acho que é menos até, mas na minha época tinha muita greve, muita paralisação. Às vezes 3 meses paralisado, então a gente tinha que correr atrás, estudar sozinho. E trilhei essa minha vida aí, estudantil toda nessa briga aí por estudar. Mas era uma condição na minha família, né? Porque eu estudo, vindo de uma família mista, metade preta, metade branca. A questão da família preta era a condição a estudar, porque o estudo é que vai tirar a gente da situação em que a gente está, que a gente vai ser reconhecido, respeitado, chegar onde a gente quer. Então, não tinha negociação. Dentro ou fora, tinha que estudar. E com quantos anos foi teu primeiro trabalho? E qual foi ele? Nossa, essa é uma pergunta boa, viu? Porque eu comecei a trabalhar... Eu estudei escola pública, como eu te falei, a vida toda. Quando chegou na faculdade, não havia cotas. E aí, eu não passei no vestibular por 1 ponto. Puxa vida. Público. Mas eu acabei indo estudar em instituição particular. E era muito difícil para manter isso. E eu fui trabalhar com 17 anos. Eu tinha 17 anos e eu fui trabalhar no McDonald's. Olha aí. Esse foi meu primeiro emprego. Então, eu fui lá lavar o banheiro, fui lavar o chão, fui fazer hambúrguer, atender no caixa, enfim. Então, o McDonald's foi meu primeiro emprego para poder pagar, não a faculdade, porque não era possível, era muito caro o meu curso, mas eu conseguia pagar a condução, os xerox que eu tirava dos livros, que os livros muito caros, então eu tirava xerox, enfim, para poder estudar, e a minha alimentação, porque eu ficava o dia inteiro fora de casa, né? Sim. Então, era uma ajuda aí para poder me manter. E esse teu primeiro estudo aí da faculdade já é da área que tu trabalha hoje? Não. Eu me formei, trabalhei 20 anos nessa área, e depois eu fiz uma transição de carreira para fazer o que eu faço hoje. E qual era o curso? Eu fiz biomedicina. Biomedicina. E aí tá a curiosidade, né? Eu queria estudar no Mackenzie. Olha aí. Esse era o meu sonho. Já Teu que era sonho, para ser faculdade de particular, eu queria o Mackenzie. O Mackenzie era uma cidade. A gente olhava e falava, meu Deus, Quero uma que loucura. Gente, que coisa louca. O dia que eu fui fazer vestibular, aqui eu olhava os prédios e falava, que coisa linda. Tipo, sonho, sabe? Sim. Mas aqui só tinha biologia. E aí, eu fiz ainda o vestibular, prestei, porque eu fiquei indecisa, sabe? Ai, será? De repente, vai, eu curso biologia. Mas a verdade é que eu queria ser cientista. Já tinha esse negócio, sabe? De trabalhar com um propósito. Eu queria fazer alguma coisa para mudar, sabe? Isso era o que tu queria ser quando crescesse? Eu queria... Quando eu era muito novinha, menorzinha, eu queria trabalhar com comunicação. Eu queria falar. Então, eu simulava que eu era apresentadora, eu simulava que eu era atriz, eu simulava que eu sempre estava falando, sabe? Sim. Mas eu não linkava essa questão da moda. Minha avó era costureira, eu cresci às voltas da máquina de costura dela, mas era uma carreira, por ser uma família preta, proibida. Aqui, você precisa ser doutor, porque se você não for doutor, a gente não vai ser respeitado e não vai chegar onde a gente precisa. Uma questão de racismo estrutural, que a minha família enfrentava e reproduzia. Então, não tive escolha. Dentre as minhas opções de ser doutora, a de ser cientista era a que mais me chamava a atenção. E aí tu virou cientista. E aí eu virei cientista, fiz biomedicina e fui trabalhar primeiro na instituição pública e depois na instituição privada. Trabalhei quase 20 anos.
Nossa. E o que faz alguém que trabalha com biomedicina, para quem não sabe? Bom, na prática, a maioria das pessoas que se formam em biomedicina fazem exames de laboratório ou exames de imagem. Então, elas se formam, se especializam em análises clínicas e podem realizar os exames de laboratório que você realiza. Tira o sanguinho lá, alguém vai analisar e ver se isso é coerente, liberar para o médico. Esse é o biomédico. E também por trás dos exames de imagem. Você vai fazer o exame de raio-x, ultrassom, tem alguém lá que está... Ultrassom não porque é um médico, né? Mas na ressonância magnética, tomografia e outros exames, tem alguém ali manipulando as imagens e fazendo as análises. Esse cara é o biomédico. Mas hoje ele também pode ser esteta, se especializar em estética, e aí fazer alguns procedimentos estéticos. E ele também pode fazer pesquisa, na área da pesquisa. E era isso que eu queria fazer e foi isso que eu fiz inicialmente. Ele pode ser um pesquisador e aí pesquisar vacinas, como a gente tem já uma biomédica que contribuiu na vacina do Covid. Então, ele pode pesquisar uma vacina nova, um medicamento novo, uma doença nova, um alimento também. Enfim, não é muito a nossa área, mas também dá para pesquisar. Enfim, então, toda essa área de pesquisa com relação à contribuição científica. E aí tu decidiu trocar de carreira. É isso. Não quero mais ser biomédica. É isso aí. 20 anos na área trabalhando. E aí eu trabalhava atrás do balcão, certo? Uhum. Esse negócio atrás do balcão tinha coisa da comunicação que eu te falei. Ficava me chamando. Bora. Vem, bora. Dani. E aí, toda vez que eu trabalhava no corporativo, vinha um chefe e falava assim, não, mas você se expressa super bem, você fala super bem, eu vou te dar um time, vamos fazer um projeto. Aí era um negócio que virava grande. Brilhava todo. Era tudo que era pequeno, virava grande e eu ia para a linha de frente. E aí eu comecei a ir para a área da comunicação, na área da biomedicina. Trabalhei num grande laboratório aqui em São Paulo, gigantesco. E aí, quando eu fui trabalhar lá, eles identificaram que eu tinha um perfil para ser uma comunicadora entre quem estava atrás da bancada e quem estava na frente. Porque quem se forma na minha área, geralmente fica atrás da bancada, tem um perfil mais introspectivo, mais ali na sua, tal. E como eu tinha esse dom, eu fazia esse meio de campo. Então, eu atendia o paciente do lado de cá, entendia a demanda dele e, se precisasse, levava para dentro e tirava essa dúvida. Eu atendia o pessoal do lado de cada bancada e levava para lá as informações necessárias para o paciente e também atendia o time interno, que precisava se comunicar com a área interna, que era muito técnica e não havia esse processo, eles não se entendiam. Então, eu fiquei na intermediação dessa comunicação. E aí, eu comecei a trabalhar com marketing. Por quê? Trabalhava aqui, mas vamos fazer um projeto de marketing? Vamos fazer um negócio? Me chama que eu quero. Vamos lá divulgar nas nossas redes? Vamos fazer uma publicidade? Aí eu já comecei a ser blogueirinha. E aí tu resolveu, quero trabalhar com isso. É isso. Vou abrir mão da biomedicina. E aí assim, eu me formei porque eu achei que eu me formei para a vida inteira. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar. A gente escolhe uma carreira e fala, isso aqui vai ser para minha vida toda. Por quê? Até porque a gente escuta isso, né? Em casa. A gente é doutrinado a isso, né? Então, eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado e eu fiz também... Como é que chama aquele negócio que eu sempre esqueço? MBA. Eu fiz MBA, isso eu esqueço. Eu fiz tudo, uma carreira que eu queria desenvolver esse processo. Mas chegou um momento ali naquele lugar que eu estava que outras coisas me chamavam. Eu comecei a perceber outros talentos. E aí tem duas questões, eu acho. A primeira questão é, por ser uma mulher preta e de corpo fora do padrão, sofri muito preconceito dentro do corporativo. E principalmente dentro da área da saúde, que era a minha área. Então, esse julgamento de preguiçosa, é gorda porque quer, e essas questões que a gente não vai entrar, aprofundar aqui. Pode entrar também, que eu acho que é importante. Pois é, mas eu acho que, assim, é um julgamento muito precipitado das pessoas acreditarem que alguém acorda um dia e fala assim, oi, tudo bem? Eu decidi ser gordo a partir de hoje. Né? Não é assim que funciona. Né? Isso acontece e a gente tem que lidar com isso. E aí eu passava por muito preconceito com relação a isso. E eu não entendia, eu não tinha letramento racial e não tinha conhecimento em diversidade corporal. Não era letrada também nessa questão. Então, eu sofria o preconceito, ele trazia obstáculos para o meu desenvolvimento de carreira, mas eu não sabia com quem eu estava lidando, porque como eu não tinha letramento, eu não sabia que eu estava batendo com o preconceito. Naquela época, a gente não falava de nada disso nas empresas. Não tinha a questão da diversidade em voga. Então, a gente atribuía a responsabilidade a quem? Não era mais uma responsabilidade, era uma culpa, é minha, e eu não me adaptei.
Então, constantemente eu estava ali, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não me adaptava. Então, eu digo que esse preconceito foi me expulsando aos poucos do mercado corporativo. Isso te atrapalhou na tua carreira? Muito. Porque eu acho que algumas questões que poderiam ser tratadas de uma maneira mais tranquila eram atribuídas com peso a isso, entendeu? Sim. Eu tive uma situação que uma vez eu organizei um lançamento de um livro. E aí a minha superior me chamou no dia antes da festa, uma festa gigantesca, lançamento de um livro de uma pessoa super famosa, até hoje. E aí ela falou assim para mim, olha, amanhã você não precisa vir. Aí eu falei para ela, como assim? Um grande dia, pô. Gigantesco. Só de backstage, a gente tinha 600 pessoas preparando o evento. Nossa. E ela falou assim, você não precisa vir. Eu falei, por quê? Porque você é gorda, né? Você sabe, não pega bem. A gente aqui vem de saúde. Não vai ser legal ver que a minha gerente é uma mulher gorda. Nossa. Então, isso me paralisava, né? Falava, meu Deus. Ainda é difícil falar. Como é o caminho a partir daqui, né? E esse foi um dos episódios, né, que aconteceram. Então, eu comecei a me achar inadequada. E depois de um tempo, quando eu amadureci um pouco mais, eu entendi que talvez não fosse eu tão inadequada assim. Que alguma coisa poderia estar me levando a não estar à vontade totalmente naquele ambiente. Isso foi uma questão. Isso tinha quantos anos? Eu já estava com 30 e... Quando eu comecei a me incomodar, eu comecei com uns 35. Por aí. 35, acho que eu comecei a ficar incomodada com essa questão. Mas lá para os 39, 40, isso ficou bem latente. Foi quando eu tomei a decisão. Então, eu fui amadurecendo isso aos poucos. Já me incomodava antes, mas nos 35, acho que começou firme o questionamento, sabe? E aí, quando eu fiz... E aí, nesse processo de amadurecimento e de questionamento, eu comecei a me questionar, porque aí você tem autonomia e tem o que eu chamo de liberdade financeira. Você tem grana. E com grana, você pode pensar nos seus talentos. E como eu estava me questionando e tinha uma autonomia financeira que eu tinha conquistado e não precisava mais daquele discurso de você tem que ser doutora para dar certo, eu deixei os meus talentos virem à tona. E aí eu comecei a entender que eu amava moda, eu amo beleza, amo essa parte de beauty, amo comunicação e talvez fosse o meu caminho. E aí eu comecei a amadurecer essa história como hobby. Então, dentro de onde eu estava e do meu trabalho atual, eu trazia esse meu talento e esse meu conhecimento nesse lugar e as pessoas falavam, nossa, eu quero saber mais, me conta mais e tal, e tal, e tal. E aí eu burnoutei e eu decidi parar tudo. Parei e falei, vou parar, vou tirar um sabático e vou decidir se eu quero voltar para a área ou se eu quero fazer algo diferente ou abrir um negócio. E aí, nesse processo de burnout, eu fiquei um tempo em casa. Com 3 meses, eu já estava super entediada, cansada, porque era uma workaholic. Louca, a gente trabalhava 20 horas por dia, né? Maluca. Já tinha arrumado todos os guarda-roupas da vida, levado o filho na escola, arrumado a vida inteira. E aí eu já estava meio que entediada, falei, bom, vou blogar para não pirar. Era a época do Blogspot, e aí já denunciei a minha idade. Uma das primeiras blogueiras brasileiras. Fui blogar escrevendo. E aí, enquanto acontecia esse processo, eu fui me letrando racialmente e nessa questão em diversidade corporal. E fui aprendendo, voltei meio que a estudar para poder me comunicar melhor nesse novo momento aí. E aí, quando o negócio pegou, porque eu comecei a escrever e tal, e aí deu super certo, as pessoas queriam saber mais sobre a roupa que eu estava usando, queriam saber mais sobre a minha questão de virada de mesa, sobre essa transição de carreira. E o bicho pegou mesmo, eu falei, poxa, agora eu vou fazer isso profissionalmente. Aí eu decidi investir e abrir o meu negócio. Aí vem a segunda parte, eu voltei a estudar. Aí eu fui fazer moda diversa, e aí eu fiz alguns complementos, como marketing, mídias digitais, e fiz comunicação também. Então, a educação sempre presente aí na tua carreira. Sempre. Eu sou uma curiosa nata, né? Eu acho que eu nunca vou parar de estudar. E aí, hoje, tu trabalha com moda, criadora de conteúdo. Conta pra gente um pouquinho como tá a tua rotina hoje em dia. Bom, eu sou criadora de conteúdo 100% do tempo, 24 por 24.
7x7. Então, eu crio conteúdo na internet. Eu falo sobre a minha vivência, meu lifestyle de mulher preta, de mulher de corpo diverso, uma mulher gorda. E também mãe solo, uma mulher empreendedora, uma mulher, enfim, que está no mercado de trabalho, enfim, que eu acho que é importante trazer isso para que outras mulheres, como eu, não passem pelo que eu passei, né? Essas cabeçadas aí de não saber o que está acontecendo até se situar para poder seguir em frente, né? Então, eu acho que eu divido esse meu lifestyle, mas a minha bandeira é moda, eu falo de moda especificamente, e de moda diversa, né? A ideia é que a gente fale dessa moda que é não padrão e que hoje ela não é... essa pauta não é valorizada, né? A gente precisa vestir corpos que não são padrão e esses corpos não encontram essa roupa facilmente nas lojas. É óbvio que essa pauta hoje é melhor do que há 10 anos atrás, mas ela ainda é um calcanhar de Aquiles. Mas aí, junto com esse processo, quando eu comecei a falar sobre moda, várias empresas começaram a me chamar porque as que produzem moda empreendem muito pela dor e não tinham um lado profissional da coisa. Então, eu fui me profissionalizar para começar a dar consultoria. Então, hoje eu tenho uma empresa, a RDZ, que ela presta consultoria para outras empresas. Então, se você já tem um negócio de moda diversa, de moda plus size, e quer melhorar esse seu negócio, você me chama e a gente dá um up nesse negócio e traz ele para o mercado de forma mais profissional, digamos assim, ou melhorando alguns calcanhares de Aquiles que você possa ter na sua empresa. Se você também não tem moda plus size na empresa e quer desenvolver uma grade, eu vou até a sua empresa e faço esse desenvolvimento, do chão de fábrica até o lançamento. Ou se você só quer que eu atue como direção criativa, como diretora criativa na sua coleção, você me chama, eu vou lá e faço isso. E aí tem outras questões também. Eu atuo como consultora de ESG hoje, de DI, então diversidade e inclusão nas empresas, falando, obviamente, de diversidade e inclusão racial, mas também de diversidade e inclusão corporal, que nas empresas hoje também é uma pauta ainda não reconhecida, uma comunidade ainda não reconhecida e não acolhida, e que eu acredito que é muito importante para a gente tocar. Por exemplo, quando você contrata uma pessoa gorda, ela não cabe nas cadeiras. Ela vai ao banheiro, não consegue se movimentar no banheiro que é tão pequenininho e ela não consegue usar. E várias outras questões que afetam o desenvolvimento dessa pessoa dentro da empresa por questões de espaço e falta de adaptabilidade. Então, eu atuo também nessa área. Então, a área automobilística, para dar consultoria para áreas... para que mais carros sejam confeccionados para acolher mais corpos, universidades, enfim, faculdades, cursos. Onde mais, Luli, eu faço? Acho que tudo. A área da joalheria já fiz também. O quê? Sim, e arquitetura, já fizemos isso também para lançamento de apartamentos que tem uma metragem pequena, mas que você não precisa decidir se você escova o dente, faz xixi ou abre a porta, entende? Sim. Quando você vai no banheiro. Então, são essas questões. Tu sabe que um dos teus trabalhos principais, né, que é ser uma creator, Sim. virou o trabalho principal de muita gente, né, nos últimos anos, assim. Muitos jovens que estão nos assistindo aí são Sim. creators, né, e querem trabalhar com isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre este trabalho, sobre esta carreira, né? Quais são os desafios desse trabalho, né? Porque a gente sabe que existe muitas possibilidades vinda desse trabalho, mas existe uma pressão muito grande pelos números, né? Foi um mercado que foi criado baseado em pessoas que têm muitos seguidores, depois pessoas que têm muito engajamento, pessoas que sabem falar com uma comunidade específica. E eu li o ano passado uma pesquisa que tem mais creators no Brasil do que dentistas, né? Então, de fato, é uma profissão nova, né? Uma carreira nova, mas que demanda muitas habilidades também, né? Então, eu queria que tu falasse como é ser um creator, para quem talvez é um creator e quer se tornar um creator. Esperei ele falar, tá? Para dar o corte. Bom, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque virou uma carreira de sonho para muita gente, né? Mas eu acredito que acho que a primeira dica que eu trago aqui é encarar isso como uma profissão. E toda profissão que você vai se dedicar, você precisa de um conhecimento e adquirir um conhecimento para isso.
E hoje eu vejo que tem muita gente que se aventura nesse lugar, na busca de ser pensado, né? Aquele talento que foi pensado e depois se profissionalizou. Mas isso é 1 em 1 milhão, não acontece para todo mundo. Ali no dia a dia, né? Você realmente tem que entender do que você está fazendo. E, principalmente, ter uma linguagem profissional, porque você lida com empresas todo dia, você fecha contratos. O bastidor aqui também é muito importante para que você possa fazer essa entrega lá do outro lado. Então, eu acredito que você precisa ir em busca de conhecimento para poder exercer essa atividade e chamá-la de profissão, né? Hoje, quando eu falo que eu sou uma criadora de conteúdo, eu sempre friso, eu sou uma criadora de conteúdo profissional, porque eu tenho uma rotina profissional. Eu tenho contratos assinados, contratos em voga, eu tenho bloqueios, tem coisas que eu posso dizer, tem coisas que eu não posso dizer, tem produtos que eu posso mostrar, tem outros que eu não posso mostrar. Então, essa é a carreira, né? A gente fecha um contrato, por exemplo, desse copo com aquele cara e ele fala, não, vou bloquear você por 1 ano. Você só vai falar do meu copo, você não fala mais de nenhum outro copo. Então, tem todas as outras situações dentro dos bastidores que a gente precisa se adaptar para poder fazer as nossas entregas. E aí você vira, se você ainda não tem uma equipe, está crescendo, você vira um cara multitarefa. Então, você vai ser o cara do cafezinho, o cara que vai responder o e-mail, o cara que vai fechar o contrato, o que vai falar com o advogado para ler o teu contrato, para te ajudar a fechar aquele negócio ou não, vai prospectar o teu cliente, vai mandar a proposta, vai roteirizar a tua produção de conteúdo, vai filmar, vai editar, vai liberar nas redes sociais, vai patrocinar, vai responder. É bastante coisa. É isso aí, vai produzir as suas próprias fotos, enfim. Então, é todo um processo multitarefa que envolve uma dedicação grande para você fazer isso profissionalmente. E eu não estou dizendo isso para que as pessoas desistam, não. Só para elas entenderem que é uma profissão como qualquer outra, que para você fazer tudo isso sozinho, você precisa de ou rede de apoio ou um conhecimento. Porque é um mercado que vem se profissionalizando muito nos últimos anos, né? A gente percebe essa profissionalização pelos investimentos que ano a ano, quando a gente vê relatórios de investimentos em publicidade e marketing de uma forma geral, tem ano a ano vai mais dinheiro para creator economy, né? A gente vê agências especializadas nisso, em agenciar os creators e fazer esse meio de campo, né, com as empresas, né, com as marcas, com a criação do próprio conteúdo. E agora a gente está numa fase que eu vejo uma maturidade disso, que é o criador de conteúdo entender que ele não é só alguém que pode emprestar uma visão criativa para a marca sobre aquela comunidade, mas ele também virou um empresário de fato, né? Sim. Que tem seus próprios produtos, que tem seus próprios serviços. Gera seus próprios empregos. Que gera seus próprios empregos. Diretos e indiretos, né? Então, tu vê essa profissionalização do próprio creator, assim, não só sendo... Porque a criação de conteúdo é o produto, né? Mas o que tem em volta disso, né? Essa profissionalização, muitas marcas até querendo criar produtos junto com o creator, sim, né? Então, tu vê essa evolução na profissionalização do creator também? Eu vejo. Inclusive, a gente já fez alguns licenciamentos também, né, Lu? De desenvolvimento de licenciamento. É um processo mais complexo ainda para essa cocriação junto, né, com grandes empresas, principalmente internacionais, né? Isso é uma demanda gigantesca, por várias etapas passa. Para desenvolver um produto com uma empresa internacional, a gente já levou 2 anos já. Então, é um processo longo. E eu vejo essa profissionalização acontecendo. Eu vejo, sim, com algumas redes sociais, ainda se vendeu uma ilusão de que é muito fácil, muito rápido e que a gente ganha muito dinheiro fácil, assim, sabe? Que isso, sim, acontece muito rápido. Faz um stories e ganha milhões. Uau! Não é desse jeito. Antes fosse. Não é assim. Você precisa se dedicar bastante. E a gente precisa fazer um recorte aqui de uma interseccionalidade que existe, sim, uma diferença entre criadores de conteúdo padrão e criadores de conteúdo nicho. O criador de conteúdo padrão, que a gente fala que está dentro daquela imagem padrão do que se acha que é bonito, ele consegue, sim, ter um tempo diminuído em relação ao investimento dele e retorno de carreira. Agora, o criador de conteúdo de nicho, e a gente está falando da comunidade LGBTQIAPN+, a gente está falando de
corpos que não são padrão, a gente está falando de pessoas pretas, a gente está falando de pessoas com deficiência, seja ela qual for, físicas ou intelectuais. Esse criador de conteúdo aqui, ele vai investir muito mais e ter um retorno num prazo muito mais demorado. Então, isso também é uma questão a você avaliar, para que você entenda que quando envolve propósito e causas que acabam tirando algumas pessoas do seu lugar de conforto, isso demora um pouquinho mais para acontecer. Mas eu vejo a profissionalização, como você falou, desse processo. Acho que o criador de conteúdo entendeu que ele é uma empresa, que ele gera empregos e que ele contribui, né, com a sociedade também. E precisa ter responsabilidade no que ele fala, no que ele faz, no que ele afirma, no que ele repassa ou replica, porque isso é muito importante. A gente vê muita informação irresponsável hoje em dia na internet. E é algo que, dentro da minha produção de conteúdo, eu pego muito no pé com editorial jornalístico. Eu não sou uma jornalista. Então, se eu for dar a minha opinião, preciso ficar claro que é a minha opinião e não uma informação oficial. E quando é uma informação oficial, eu preciso fazer uma checagem antes para encaminhar aquilo. Então, a gente tem uma responsabilidade gigante na checagem de tudo que faz, de tudo que publica e tal. E eu acho que todo criador de conteúdo deveria trazer o editorial jornalístico da responsabilidade de divulgação de informação para o seu conteúdo. E hoje a gente vive, né, num imediatismo para tudo, né, Dani? E é normal que esse imediatismo vá para a profissão da pessoa, da carreira, o sucesso, né? E aí, sucesso, a gente poderia fazer um podcast só sobre o que é sucesso. Nossa, falaria muitas coisas mas numa visão capitalista, né, de carreira, demora para ter sucesso? Olha, depende de como você enxerga isso. E aí, isso aqui é matéria da minha análise, hein? Vamos ver. Vamos lá, porque assim, quando você fala em sucesso dentro de um criador de conteúdo, o que você quer? Eu quero ter mais de 1 milhão de seguidores, eu quero ganhar mais de 100 mil por mês, muito rápido, né? O mais rápido possível. Exatamente. Eu quero ter um carro incrível, morar numa mansão para criar conteúdo, ter os meus amigos sempre comigo se divertindo, bancar viagens incríveis de navio. Essa não é a minha realidade, mas eu sou uma mulher de sucesso. Eu tenho 200 mil seguidores aproximadamente nas minhas redes. Eu não ganho 100, mas eu ganho super bem. Eu sou uma mulher que mantém a minha empresa e mantém empregos. Eu tenho uma constância de carreira. Eu desenvolvo um ótimo trabalho na frente das câmeras e por trás dela. E eu considero que a minha carreira de 10 anos hoje me levou num pico e me trouxe para um lugar de sucesso. E tem os marcos, assim, de sucesso para ti? Tipo, quando aconteceu uma coisa, cara, isso aqui foi muito bom. Isso aqui tá me mostrando que o meu negócio tá tendo um certo sucesso. Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro lugar é quando você começa a ser citada na internet, né? Então, os reposts das pessoas falando assim, a minha blogueira preferida, a minha criadora de conteúdo que eu adoro, tal. E isso foi uma primeira fase. As pessoas começaram a me reconhecer, os seguidores, e me citarem na internet. Então, menções, ai, meu Deus. Eu rezava por uma menção. Ai, meu Deus, me menciona. Vou te mencionar mais. Me mencione até hoje. Eu adoro que me mencione. Mencionem a Dani. Me mencione. Então, acho que as menções foram esses primeiros lugares. Aí, depois, a imprensa começou a te chamar. E aí, no meu caso, os grandes veículos de moda começaram a me chamar como especialista para dar a minha opinião, para fazer um editorial, para, né, fazer um repost, enfim, para participar de um evento, para fazer uma palestra em algum evento deles. Aí, isso foi um negócio já enlouquecedor para mim também. Eu falei, meu Deus do céu, a primeira vez que eu saí numa revista de moda no editorial foi loucura. Fui na banca comprar, chorei 3 dias. Tem esse vídeo lá nas minhas redes, eu chorando, pegando a revista na mão, falando, caramba! Que para um criador de conteúdo de moda, sair numa revista conceituada de moda é um auge, né? E é muito difícil. Então, foi muito grande isso para mim. E aí tem outro momento onde você começa a ser seguida por pessoas que você é muito fã. Aí é uma loucura. Isso é loucura. Quem te admira tá te admirando. Quem tu admira tá te admirando. Pronto, aí loucura. Tipo assim, eu poderia citar várias pessoas aqui, mas vou citar a mais recente, que a gente riu muito, que foi a semana passada. A Andréa Sadi começou a me seguir. Eu sou louca por ela, porque eu acho que ela fazia, desde que ela fazia os bastidores de Brasília, e o blog dela, enfim, acho que ela faz uma apuração que me interessa muito. E ela tem uma visão que me explica a política sem a politicagem, né? Então, eu gosto muito. E aí, sou fanzaça de Andréa Sadi, ela começou a me seguir.
Aí eu, caramba, a minha irmã estava na casa dela, mandei uma mensagem de WhatsApp. A Andréa Sadi começou a me seguir. Caraca! Tá dando certo. Diga-se que eu não falei caraca. Eu escrevi, caraca! Aí ela falou assim, nossa, Andréa Sadi, que legal, que massa. Eu sou fã dela, você sabe, fiz um baita de um discurso. Aí ela vira pra mim e fala assim, ó, então vamos dormir, né? Meia-noite, amanhã a gente tem que acordar. Aí eu, não, quem dorme? Ninguém dorme hoje. Andréa Sadi começou a me seguir, acabou, ninguém dorme. Muito legal, parabéns. Tipo, nível de empolgação, eu ainda sinto isso ainda. Muitos marcos legal. É isso. E o que deu errado? Vamos falar dos perrengues. Quero saber quando a Dani errou. Vamos marcar um outro podcast, a gente volta aqui outro dia e conversa sobre os perrengues. Fala alguma coisa que tu errou na mosca, assim, que tu achou que ia dar certo e foi um erro que tu aprendeu com ele. Seguir uma receita de bolo de mercado. Quando eu comecei, eu queria ser igual a todo criador de sucesso. Então, eu comecei a copiar o criador de sucesso. E isso não dá certo. Se você não for autêntico, não tiver uma autenticidade de uma pauta que é sua, que você traz ali com desenvoltura, isso não vai dar certo. Que isso traz segurança, né? Uma falsa segurança, né? Tu seguir uma receita, um passo a passo, atalhos. É isso. Mas o que as pessoas querem é justamente o contrário, é tua autenticidade. A autenticidade que você tem de melhor. Então, assim, aquela coisa rígida que a gente colocou no começo, de não pode isso, não pode aquilo, tem que ser igual aquilo, tem que ser igual aquilo, isso não deu certo. Errei de cara e eu só comecei a ficar mais à vontade quando eu trouxe a Dani mesmo, sabe? A Dani, com todas as dores e amores. Aí isso deu mais certo. Muito legal. E quando a gente olha agora para o futuro, assim, das carreiras, das profissões, do teu próprio trabalho, assim, tem muitos jovens nos assistindo, né? E pensando, putz, com o que eu vou trabalhar, né? Talvez estude hoje algo específico, mas como que tu tá olhando para frente, para o futuro, para os próximos anos, a tua própria carreira e o teu mercado, né? O mercado de moda, como tu falou, vem mudando muito, talvez não na velocidade que a gente espera, né? Mas tem mudanças significativas. O que tu poderia falar para nós sobre o futuro desse mercado de moda e de criadores de conteúdo? Eu acho que a gente tem que fazer esse recorte, moda e criador de conteúdo. E aí, como criador de conteúdo, o que eu digo hoje, que eu acho que precisa, falando para as instituições e para quem vai escolher a profissão, são cursos que possam auxiliar esses criadores de conteúdo. Então, só para você ter uma ideia, para a Dani Roots fazer um evento hoje, falar assim, a Dani Roots vai fazer um evento, eu preciso de 7 profissionais. E a gente tem muita dificuldade para encontrar profissionais que se adaptem a esse nosso estilo de vida. Porque eu não sou uma empresa que vai chamar você sempre, todo dia ou toda hora. Mas eu vou te chamar com uma certa frequência, entende? Uhum. Então, eu vou precisar... Um freela fixo. Exatamente, um freela fixo. Eu vou precisar do cabeleireiro, eu vou precisar do roteirista, eu vou precisar do editor, sabe? Então, todas essas profissões que nos auxiliam... às vezes eu preciso de um redator e eu não encontro, sabe? Às vezes eu preciso de um jornalista para me fazer um freela e eu não acho. Porque existem jornalistas que fazem freela, mas para mídia, não para mim, como criadora de conteúdo, entende? Então, eu acho que a gente precisa adaptar essa prestação de serviço, entender que esse também é uma profissão. Vou te falar o calcanhar de Aquiles do criador de conteúdo aqui, já fica a dica. Assessoria. Assessor e assistente. Até para contratar um assistente... você tem que colocar como assistente pessoal. E é uma profissão que não é um assistente pessoal, mas também é. Porque o cara vai estar comigo. Ele vai estar comigo no meu lugar mais íntimo. Sim. No meu momento mais íntimo, trocando de roupa, às vezes na intimidade da minha casa, junto com a minha família. E a gente não consegue encontrar essa profissão. Assessor de carreira, comercial, área de comercial, para fazer prospecção de vendas. A gente não encontra para criador de conteúdo. Então, eu acho que a gente precisa adaptar algumas profissões que a gente já tem ou criar algumas novas para a gente poder trazer. Então, você que está aí de olho numa carreira nova e que quer desenvolver, eu acho que esses lugares aqui estão crescendo muito e precisando. E a gente vê com frequência, inclusive, as pessoas que acompanharam, pessoas desses bastidores que acompanharam grandes criadores de conteúdo hoje, botando a cara e dizendo, eu estava ali por trás daquela estratégia. Uhum. Então, eu acho que essas são profissões que a gente... pode dar uma atenção aí para o futuro. Certo. Agora, com relação à moda, eu acredito que é ainda em relação à moda diversa, né? A gente se forma muito nas universidades e ainda é o modelo padrão de fazer moda. Então, dentro da universidade, a gente precisa mudar a linguagem. E quando a pessoa sai, ela precisa ter uma noção de escolha para poder sair um pouco dessa bolha em fazer uma moda para todos.
A gente já está nesse lugar quando o Pharrell assume Louis Vuitton e decide fazer uma moda gênero. Essa moda gênero que ele faz, e que é uma moda meio street, traz um pouco desse apelo de diversidade corporal. Então, aí ele começa a flertar com o mundo mais diverso. Então, essa visão da gente olhar para o nosso universo. Então, o Pharrell é um cara preto, olhou para o seu universo e reproduziu. É o que eu acredito que falta na moda. Sair um pouco desse lugar de privilégio e olhar um pouco para o lugar de assumir uma diversidade maior, não só com relação a corpos, mas com relação a gênero, estilo e raça e tudo mais que a gente tem com relação a minorias. E tem também um questionamento muito grande na moda do próprio fast fashion, né? E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de nichos. São assuntos que vêm muito, né? Hoje em dia, a gente viu vários players chineses aí que entraram no mercado, né, com uma proposta de muitas coisas, né, e barato, né, enfim. Isso também acabou dando oportunidade, pelo que eu vi, assim, de designers que talvez não tenham tanta repercussão, mas que fizeram um trabalho ali para uma dessas empresas que tem uma produção muito rápida e que precisa, né, de muitos modelos, acabou dando uma profissão ali para eles também. Porque, ao que parece, o mercado de moda ele é fechado, assim, né, dentro de grandes marcas, né, mas, ao mesmo tempo, a gente vê toda essa onda de moda independente, assim, né, de pessoas que criam suas próprias marcas. Tu acha que isso vai continuar crescendo, essa moda mais de nicho, de designers mais locais, assim, com uma visão específica, ou tu acha que os grandes players vão continuar dominando todo o mercado aí? Eu não vou responder essa pergunta, não. Bola dividida. Não, eu vou responder sim, vai. Porque, nossa, isso me dói, sabe? Eu não quero ser pessimista. Eu não sou uma pessoa pessimista, mas aqui otimista, eu vou ter que ser um pouco pessimista, tudo bem? É o seguinte, eu acredito que nesse mercado e no mundo capitalista que a gente está, a ode a esses grandes players e essas ultra fashions que vem seguindo tem sido colocada e tem sido valorizada da maneira inadequada, entende? Quando você valoriza uma ultra fashion, pratica isenção de impostos, pratica condições especiais para uma ultra fashion, não olha para as condições produtivas dela, não avalia como ela faz a produção da sua cadeia, como ela leva a responsabilidade de produção de cadeia em todo o processo, para que isso seja um fator que permita que ela tenha esse acesso e essas aberturas, você está se responsabilizando por um trabalho que não é um trabalho legal de se oferecer. E, ao mesmo tempo, você faz isso com uma outra fashion e você cobra 7 categorias de imposto para um cara que surgiu ontem e faz uma moda autoral diversa pensando em todo mundo. Então, esse cara aqui está isento das 7 categorias de imposto. Veio lá de fora e tal. E aí, quando ele faz e vende para todo mundo, ele mata esse cara aqui, que tem que pagar 7 categorias de imposto e que ele não consegue trabalhar e não consegue se manter. Ele vai fazer uma coleção e vai chorar para poder fazer a próxima. Eu sempre digo que esse cara aqui, ele vende almoço para comprar o jantar. E é muito triste, porque são caras muito talentosos, pessoas muito talentosas. Então, tem essa questão, você entende? Eu acredito que a gente precise, nesse caso, de ajuda política. Porque a vontade política, com uma reforma tributária mais justa, para que a engrenagem da indústria brasileira volte a funcionar e volte para o seu tempo áureo, né? Ela vai, se isso acontecer, ela vai movimentar mais empregos. Você vê aí, grandes produtores de linha e agulha fecharam. Grandes produtores têxteis fecharam. A gente compra tecido de fora agora. Aviamento vem de fora. Então, assim, eu matei a minha indústria aqui quando eu abri algumas regalias para ultra fashions internacionais, entende? Entendo. Então, eu acho que é uma questão de vontade política. A gente precisa refazer uma reforma tributária e refazer a cadeia industrial brasileira para que a gente consiga chegar em algum lugar. E aí, nesse tempo imediatista, entende? Sim. Tá aqui, tá rápido, Tudo eu nem sei rápido. como foi produzido, eu comprei, tá tudo bom. E aqui eu matei um monte de emprego. E aí, por isso que a gente tem muita gente muito interessada rapidamente numa profissão mais rápida, que me traga dinheiro fácil, porque aquela concepção que a gente tinha antes de carreira, ela está morrendo, né? Então, eu acho que a gente precisa rever isso como uma questão política e interna.
Pra gente fechar, Dani, como tu define a tua carreira? Tu falou sobre várias coisas muito interessantes que tu fez uma transição, né? Tu era cientista, agora é creator, blogueira. Como tu define em poucas palavras a tua carreira? Meu Deus, que pergunta louca. Nunca pensei nisso. Mas uma ótima pergunta. Eu acho que eu sou uma multitarefa, sabe? Em poucas palavras, eu acho que a minha carreira é uma carreira multitarefa de uma mulher curiosa que seguiu a sua intuição quando pôde, sabe? Assim, quando ela conseguiu, ela seguiu a sua intuição e foi fazer o que queria, o que gostava, o que achava que era importante para poder deixar um legado, sabe? Eu não fiz só por mim. Fui lá, arranjei meu emprego, peguei meu crachá, trabalhei, passei, guardei meu dinheiro, criei meus filhos e me aposentei. Eu acho que eu vou deixar um legado, isso é importante. Muito legal, Dani. Obrigado por estar com a gente aqui no MarkCast Carreiras. Você, Rafa. Foi uma honra poder bater esse bate-papo contigo. E queria que tu deixasse teus canais aí para o pessoal te conhecer mais e seguir teu trabalho. A honra foi toda minha. Obrigada, gente. Enfim, agora é a hora do meu jabá. Me sigam nas minhas redes, @DaniRudes. Tá no meu Instagram. E a partir de lá você vai encontrar todas as minhas outras redes, LinkedIn, TikTok, enfim. E o site também, e-mail, enfim, me sigam, @DaniRudes. Muito bom. Obrigado, Dani. Parabéns pela tua trajetória. Esse foi o MarkCast Carreiras, uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, o MarkPlay, e você vai acompanhar aí os conteúdos também nas redes sociais. E até a próxima. Valeu.